Olá, Storer! Meu nome é Ju Abud e eu tô de volta trazendo mais um episódio do Papo In, o podcast em áudio e vídeo da Store Audiovisual. Hoje eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes do meio radiofônico contemporâneo. Ele é tão multitalentoso, tão super produtivo, que eu não conseguiria contar tudo que ele já fez em um programa só. Então eu vou tentar resumir, tá? Ele é comunicador, mestre de cerimônia, professor e locutor formado pelo Senac São Paulo, tendo passado por quase todas as grandes redes de rádio do país. Jovem Pan, Band, Nova Brasil, Rede Massa, Rádio Disney e Rede Transamérica, onde hoje atua como coordenador artístico. E tem muito mais, tá? Muito mesmo. Mas eu vou deixar para que ele mesmo conte pra gente. É com uma enorme alegria que eu recebo em nosso estúdio incomparável, Roberto Reis. Oi, Ju. Nossa, mas que introdução. Obrigado. Você merece, Foram obrigada. tantas coisas assim que eu nem lembrava de algumas. Não, mentira, lembrava sim. Obrigado pelo convite, a você, ao Batalha, Marquinhos. Obrigado mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre rádio, sobre comunicação, sobre o século XXI agora. Bora lá. Tem muito papo pra gente, né? Nossa, tem muita coisa pra gente falar. Reis, minha primeira pergunta não podia ser outra. De onde é que você tira tanta energia para estar há 30 anos na estrada com essa energia ainda de principiante? Eu vou te falar que rádio sempre foi uma paixão pra mim, desde a adolescência. Então, eu comecei em rádio em 1988. Então, esse ano eu faço 35 anos de rádio, agora em setembro. Caramba! Mas ainda não vou me aposentar. Claro que não! A minha primeira rádio foi... Não, aí eu teria que começar um pouco antes, nos 15, quando eu atendia telefone na FM Imprensa para um programa de samba, que era do Zé Vicente. E aí ali o rádio deu uma picadinha e eu fui atrás, né, para saber. Eu sempre fui um ouvinte de rádio, eu sempre gravava ali as fitas cassete para ficar ouvindo, para brincar de locutor e tal. Isso, eu fiz isso muito também. Tentei fazer algumas outras coisas no meio do caminho, ali no começo, no final da minha adolescência. Eu fiz desenho de construção civil no Liceu de Artes e Ofícios, mas eu só consegui fazer 2 anos, porque... eu vi que eu gosto mais de fazer humanas, ou seja, humanas. E esse lance de cálculos não era comigo, mas é aquela coisa de adolescente que os pais acham que você vai ser um engenheiro, que você vai ser um arquiteto, enfim. Mas aí eu fui para o Senac fazer o curso, fiz uma graduação também e hoje estou aí, fazendo ainda um pouco de locução, gravo menos, claro, porque a coordenação artística toma muito tempo de você. Sim. Né? Eu tenho tanto a gestão artística como a gestão de pessoas para fazer também. Então é um outro desafio, mas eu posso falar para você que foi o que eu procurei nesses 35 anos, chegar onde eu estou hoje. Então eu tenho que fazer um trabalho bacana para poder ficar, né? Para ser criativo, para as pessoas poderem saber que o seu trabalho está tendo alguma repercussão. E hoje em dia é mais difícil, mas esse é o maior desafio de todos também. Sem dúvida, né? Você disse que o bichinho do rádio te picou, né? Mas em que momento exatamente você descobriu que você tinha talento para comunicação? E aí, numa segunda parte dessa pergunta, que você tem talento para ser gestor também. Né? Porque é totalmente diferente. Artista precisa estudar para ter esse tipo de know-how, né? Pois é. Vamos aí para a primeira parte da pergunta. Como eu te falei, eu sempre fui um ouvinte de rádio. Desde a minha adolescência, desde quando eu tinha 10, 11 anos de idade, desde criança mesmo. E eu ia nas rádios visitar, ouvia muito os meus programas preferidos. E aí quando eu tinha 16 anos de idade, eu liguei na Jovem Pan e quem coordenava na época era o Arnaldo Sacomani. Uhum. Eu era muito ouvinte da Pan, era o Emílio, a Mônica na cidade, eu ouvia a Sandra com o Tavinho, ouvia a Manchete FM, enfim. E eu já incorporando aquilo de rádio, treinando, brincando em casa, a gente sonha, né? Eu liguei na Jovem Pan e falei, eu queria fazer um teste para locução.
na época era o Emílio, a Mônica, o Beto Rivera, o Joca, Cacá Siqueira, acho que veio um pouco depois, mas enfim, eram só as pessoas que fazem história hoje do rádio ainda. E, para minha surpresa, a menina que me atendeu falou, ok, então você Que legal. esteja aqui amanhã, tal hora, para você fazer um teste. Eu tinha 16 anos de idade. Gente, que incrível isso. Eu nem sonhava, isso foi em 1985. E aí eu fui recebido... Tá, mas nessa época você não tinha feito o curso Senac ainda? Não, eu tinha 16 anos de idade. E aí eu lembro que o Arnaldo Sacomani me recebeu, trocou uma ideia comigo. E eu lembro que foi um papo legal demais. E ele falou, tá bom, moleque. Vem aqui que eu vou te levar no estúdio. Quem gravou o meu teste foi o Paulinho Acorage. Eu lembro muito bem disso. E o Arnaldo me deu um texto, eu lembro muito bem, que era um texto falando sobre a lojinha da Pan que ficava ali na galeria do 807 e umas outras coisas e tal. Gravei o teste. Arnaldo veio no estúdio ouvir e falou, moleque, você leva jeito, hein? Você leva jeito. E aí, eu saí de lá assim. Nossa! Cara, mas... né, ele não falou que ia me ligar, nada, porque eu tinha 16 anos, né? Não sei, enfim. Mas eu saí de lá, mas foi algo que deu ali o start. Porque ele tanto poderia ter terminado com o meu sonho ali. Sim. Né? Ele falou, ih, rapaz, sei não, hein? Como eu já ouvi também depois. Mas ele fez ao contrário. Arnaldo Sacomani foi um dos grandes produtores de música do Brasil. Hoje está em um bom lugar lá em cima. Foi um grande coordenador de rádio e foi o cara que me deu o start lá atrás. Então eu agradeço a ele. E aí depois eu fui atrás. Aí a segunda parte que você falou sobre gestão. Existem duas partes dessa gestão. A artística e a de pessoas. A artística, você precisa ter o rádio, você precisa saber como é que você quer ver a sua rádio no ar e ouvir a sua rádio no ar e o que você espera da sua rádio lá na frente. Então, um coordenador, ele tem a rádio desenhada na cabeça dele, em todos os departamentos. A locução, a produção, o jornalismo e tal. E tem a parte das pessoas. A maneira de você fazer hoje gestão é muito diferente daquela que eu vi lá atrás. Totalmente. Mas muito diferente. E você lidar hoje com as pessoas é um desafio muito positivo, porque você sempre aprende. Ou seja, você precisa conhecer sobre si para você poder entender o problema do outro. Esse que é o grande segredo. Nada como uma terapia em dia. Né? Aliás, todo mundo podia fazer. Todo mundo deveria fazer, né? Terapia. Mas isso só ajuda. Mas como eu te falei aqui no papo, eu me preparei para esse momento durante muito tempo. Eu sabia o que é que eu tenho que fazer numa rádio, eu aprendo todos os dias, porque você só tem a base. E quando você chega para fazer uma coordenação, é bem diferente daquilo que você imagina quando você não está. Sentar na cadeira é completamente diferente. Completamente diferente. Né? No meu caso, eu coordeno a Transamérica. Então, hoje eu tenho 14 rádios. 7 são próprias. O que isso quer dizer? 7 rádios são da Transamérica. São próprias. Então... essas 7 rádios eu coordeno daqui de São Paulo. Então, tudo que eu determino artisticamente falando, tudo é implementado em todas as rádios. Perfeito. Mas principalmente nas outras 6 filiadas. 6 filiais. Próprias, exatamente. E aí você precisa... E são 14 no total. 14 no total. E as outras são afiliadas. Exatamente. Então é assim... além de você cuidar da cabeça de rede, que é o meu caso, que é aqui em São Paulo, eu cuido das outras 6 que tem. Então,
eu ouço São Paulo, mas eu preciso ficar de ouvido colado em que as outras também estão fazendo, para ver se estão fazendo certo, tal. Porque tem particularidades também em cada rádio mais regional ou de outras capitais, né? Principalmente a Transamérica. Então, por exemplo, eu tenho uma em Recife, eu tenho uma em Salvador, eu tenho uma em Brasília, BH, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, que são aí as principais. Então, a minha linguagem aqui de São Paulo, que é da cabeça de rede, precisa ser uma linguagem plural, uma linguagem bacana, sem nenhum tipo de regionalismo, mas que seja agradável ao ouvido de quem nasce em Recife, de quem nasce em Salvador, que são regiões muito peculiares. Sim. Que nasce quem tá em BH, quem tá no Rio de Janeiro, que tem, aspas, um outro sotaque. Então, fala-se que quem tá no Rio de Janeiro não gosta do sotaque do paulista e vice-versa, aquela coisa toda. Eu tenho que resolver todos esses detalhes, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma rádio harmônica para todas as regiões do Brasil, saindo aqui de São Paulo. A gente fica pensando, né? É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, é um Tetris. É um Tetris. E você falou também que, assim, os desafios de hoje, de gestão de pessoas, acho que até artístico também, são diferentes dos mais antigos. O que você considera que é mais difícil hoje? Olha, galera jovem que está chegando no mercado. Tudo... Sem dúvida nenhuma, mas tudo tem uma causa. Hoje em dia, nós temos o excesso de informação. Sim. A gente não consegue computar na nossa cabeça todas as informações que são despejadas para a gente todos os dias. Não dá. E isso vai criando para você uma ansiedade. Isso, assim, é super natural. E aí você vai se tornando imediatista, porque você quer coisas. Então, você vive um momento, mas você não vive esse momento, aspas, na plenitude, porque tinham mais coisas. E aí se você não vive esse momento em qualquer ramo da sua vida, profissional, pessoal, enfim, você quer sempre passar para a próxima fase sem ter concluído a anterior. E aí... isso gera uma ansiedade, como eu disse, mas como eu posso falar para você, é bem diferente daquilo que a gente viveu há 20 anos. Não que as pessoas hoje não tenham um propósito, mas esse propósito para elas parece ser menos importante, ou então ser menos palpável do que a gente tinha. A curto prazo, seria a curto prazo, isso? Exatamente. Acho que a gente tinha planos mais longevos, né? Exatamente. O mercado parece que está mais vulnerável hoje, mais volátil, né? Exatamente. Os profissionais ficam pouco tempo nas empresas. Exatamente. Isso reflete em todos, em todos os ramos de trabalho, em todas as áreas de atuação, não só na comunicação. Sim. Né? Eu vou falar para você que eu tenho dificuldade de contratar um produtor, enfim, são vários motivos que a gente poderia hoje aqui falar, que a gente pode até tentar apontar um ou outro, talvez culpado, mas o excesso de informação, e não é culpa do jovem, sabe? Não é culpa. É assim, jovem, gente, quem tem aí 18, 19, 20, 21, 22 anos, que tá vivendo aí essa geração Z, enfim, ou mais até, porque hoje em dia tem a X, a Y, a Z, enfim, eu nem sei em que geração hoje eu me enquadro, mas mas enfim, mas isso é pelo excesso de informação. Eu também acredito. Acho muito difícil. Não dá para você computar tudo e falar, será que isso vai fazer? Então, se você tem algo e aí já surge uma outra coisa, você não termina essa experiência. Então, você não vai saber se essa experiência que você estava vivendo e você não terminou, deu match com você. Você já passa para a próxima. Aí você se cobra, puxa vida, nada parece ser legal para mim. E aí cria-se uma ansiedade, aí você tem uma crise de identidade, você acha que você não é bom para nada, e não é assim. A gente é bom para alguma coisa sempre. Mas não importa. Mesmo aquilo que a gente gosta, vai ter coisa que a gente não gosta no meio, né? A gente também é de uma geração que se aprofundava muito nas coisas, né?
Eu lembro na época de escola que eu pesquisava em enciclopédia Eu também. Barça. Eu também. Claro que essa geração não tem culpa, né? Mas vai precisar se adaptar, vai precisar se encaixar, né? É um equilíbrio que vai precisar acontecer aí. Só que, assim, eles não viveram essas nossas experiências. Mas dentro das experiências que eles estão vivendo hoje, eles precisam ter também essas sensações que a gente tinha lá atrás. Essas certezas que a gente tinha lá atrás. O que não está sendo feito. O que não está sendo pensado. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda lidar. Tecnologia, inteligência artificial, que é o hype hoje entre os assuntos que estão tomando conta, né, aí do digital, dos meios de comunicação, de todos os meios, né? Hoje em dia, daqui a um tempo, você não vai saber se você está tendo uma consulta com um médico mesmo ali pela telemedicina, ou se, de repente, é um médico que está ali sendo gerado pela inteligência artificial. Isso já está sendo feito. Mas vai chegar um momento que você não vai saber se é de verdade ou não. Cara, isso é um negócio que dá medo em todo mundo, né? Ao mesmo tempo que é uma evolução, faz parte do desenvolvimento, a gente fica um pouco assustado, né? No mercado de locução, existe já uma discussão nesse sentido? Porque, por exemplo, nosso Instagram é recheado de locuções que não são feitas por humanos, né? Ó, isso já vem sendo discutido há no mínimo uns 3 ou 4 anos. Isso dentro da locução. Eu lembro que o Luiz Fernando Malhoca, ele me mandou um e-mail, isso foi em 2021 ou 2020, falando sobre a inteligência artificial na locução. Ele falou, olha, leia isso, né? Porque sempre a gente estava ali trocando ideia, professor, e eu comecei a dar uma pesquisada e hoje isso já é uma realidade. Nos Estados Unidos, existem rádios que estão no ar hoje feitas totalmente pela inteligência artificial. Você não vai notar que o locutor é um robô, de tão perfeito que é. Gente. E um software que custa $30 por mês. Só que tem uma... Não é uma saída. A máquina nunca vai substituir a nossa consciência, nossa alma. Nós temos alma. Temos 8 bilhões de pessoas diferentes uma da outra. Isso é muito louco. A máquina, ela pega todas... Ela pega todas essas informações, ela mistura para ser o mais perfeito possível. Mas é assim, por exemplo, se falando em rádio, né? Não vai se substituir ali o momento. A máquina, ela não consegue sacar um momento de algo que você está vivendo e você quer passar. Ela não vai saber ler este momento. Então, por exemplo, eu abro o microfone e eu quero chorar. Ó, posso falar com você, ouvinte? Eu tô com vontade de chorar porque eu quero compartilhar uma coisa com você. A máquina, talvez ela não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir. Existe, e outra, principalmente conteúdo. A gente está falando que existe muita informação, né? Mas de acordo com o público que eu quero atingir, eu vou pesquisar sobre o conteúdo que ela gostaria de ouvir. Né? Então, conteúdo, companheirismo, para mim é tudo cíclico, sabe? Hoje você tem ali aquela locução robótica, pode ter essa locução desenvolvida pela inteligência artificial, mas vai se voltar com aquela comunicação humana. Eu acredito também. Por exemplo, hoje, quem tem 17, 18, 19, 20, 21 anos, não ouve rádio. A gente acabou de ver com a Raia aqui da história. Exatamente. Ela não ouve rádio. Eles não têm esse hábito de ouvir rádio. Mas o que é que eles vão ouvir daqui a 10 anos?
Hoje, o maior público de rádio é de 25 mais. O jovem, aspas, até 24 anos, ele não ouve rádio. Ele não tem esse hábito de ouvir rádio. Não sei por quê. Às vezes eu acho que é um pouco de culpa também, se falando na parte profissional para os profissionais de comunicação, um pouco também das faculdades de comunicação. Se falando em profissionais para a gente ter no meio da comunicação, certo. Em rádio e TV, tá? Não é nem um lance comportamental. Eu não vou falar aqui de quem tem 18, 19, 20, 21 anos que ouve Matuê, mas o Matuê não toca em rádio, não é isso. Se falando, que é o foco aqui, em profissional de comunicação e para o profissional de comunicação. Se você pegar hoje, a maioria das faculdades, elas dão muito pouco tempo para a disciplina de rádio. Muito pouco tempo. Apenas um semestre. E depois elas discorrem sobre TV e digital. E é isso que está acontecendo. Só que quantas emissoras de rádio eu tenho e quantas emissoras de TV eu tenho? O rádio não vai acabar. Eu também não acho que vai acabar de jeito nenhum. Não vai acabar. E é cíclico. Só que essa galera mais nova hoje, que são os profissionais que estão sendo formados por essas universidades, eles não têm a base de rádio que deveriam ter. Eu não sei se são por causa dos docentes, porque tem muita faculdade que coloca docente para dar aula de rádio, que não trabalhou em rádio, então só trabalhou... Rádio é uma gama muito grande de coisas que você tem que fazer. São vários departamentos que tem... para uma rádio funcionar. Não é só a parte da locução, da comunicação, enfim. E, para mim, essas instituições estão deixando a desejar, sabe? Mas não tem um pouco daquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque também, se esses jovens não ouvem rádio, não se interessam por rádio, quando o jovem vai buscar uma universidade, vai ver a grade curricular... A universidade acaba querendo também atrair esses jovens com disciplinas que fazem parte e fazem sentido para eles. Concordo com você. Concordo com você. Mas por que então também não chamar esses jovens para esse meio de comunicação que é o rádio, para eles tentarem então, aspas, se o rádio precisa de uma sobrevida, para eles reinventarem o rádio então? Sem dúvida. Gente, é o seguinte, tem o rádio. O rádio precisa ser reinventado. Vocês precisam pensar no que o rádio vai ser nos próximos 100 anos. Que foi o tema aí da campanha da ESP no ano passado. Porque ano passado o rádio fez 100 anos. Né? O que vai ser o rádio daqui a 100 anos? Então falta um pouco isso para mim. Porque eu fui docente. E para mim falta isso. É claro que eu sou... uma pessoa que vive do rádio, que gosta do rádio, então eu vejo como poderia... Claro que não são todas. Existem ótimos docentes. Sim. Eu conheço ótimos docentes que ainda lutam, aspas, pelo rádio e para mostrar como o rádio pode ser reinventado. A imagem está sendo reinventada a cada 3 meses... quando você lança um celular novo. Porque cada um tem uma câmera melhor. Aonde que já tem uma câmera com raio-x que vai fazer ali um raio-x dos seus ossos para saber se você tem alguma coisa. Não sei. Boa ideia essa. Não é? Então, a imagem é muito forte também, né? Enfim. Mas até para podcast, por exemplo... A gente vê, hoje está super em alta podcast e existem muitos podcasts que, se tivessem uma formação em rádio, seriam, na minha visão, tecnicamente muito mais interessantes. Do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista do próprio host que está ali, da produção em si. Seria muito interessante mesmo essa formação. Então, vamos lá. Podcast nada mais é do que uma extensão de um programa de rádio. É isso. Ainda bem que, aspas, é o que nós chamamos de jovem, mas não entenda isso como uma coisa muito retrógrada. E o jovem, não. Ainda bem que a galera mais nova ouve o podcast, é muito legal. Eles não estão deixando de ouvir o rádio.
Mas tem o rádio imediatista, que é aquele que tá ali ao vivo para você e assim, pulsando com você no seu dia a dia, e tem o podcast. Então vamos lá. Eu tenho um programa de rádio que só dura 1 hora, mas é um programa muito bacana. Eu queria fazer a extensão desse programa fora do meu horário padrão que eu tenho ali de 1 hora. Isso é o podcast. Então eu posso alongar o meu papo com esse tipo de ferramenta e colocar à disposição das pessoas, que é o podcast. Então, tudo veio do rádio. Que nem a gente estava falando com a Rayane. A Rayane. Então, por exemplo, ela tem 19 anos de idade, mas ela não ouve rádio. Mas ela ouve o podcast. Ela fala, eu não ouço rádio, mas eu gosto muito de podcast. Exato. Ou seja, ela ouve o rádio. Que é uma extensão do rádio, é o podcast, ainda bem. Então, e aí também é o rádio se reinventando. Também. Né? Por exemplo, numa pesquisa que eu li ano passado, agora eu não sei se mudou. O Brasil é o 2º ou 3º maior consumidor de podcast do mundo. Gente, mas como assim? Como assim? É muita gente ouvindo podcast. Muita gente. Aí será que essa galera mais nova, porque, queira ou não, aí o Brasil é um país jovem, e o podcast nada mais é do que uma mídia nova também. Muitas pessoas não conhecem, né? Enfim... É que é tanta coisa pra gente falar, porque eu pensando muito rápido. Eu também assim, tô aqui que eu não sei nem por onde eu começo. Sabe o que eu acho? Que o rádio, ele, claro, vai passar por adaptações. E a gente também tá numa que eu acredito que, assim, quando vem coisas muito impactantes pro mercado, que assustam qualquer mercado, faz o mercado tradicional, os players que estão ali atuando, saírem um pouquinho da zona de conforto. Por exemplo, a inteligência artificial em relação aos locutores e também em relação à rádio e TV tradicionais, com esse on-demand que vem acontecendo aí. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de encontrar uma série ou um filme, eu perco muito tempo no Netflix, num streaming, para encontrar aquilo que eu quero assistir. Então, às vezes, eu descanso ouvindo rádio, porque é uma rádio que tem a ver comigo, e eu quero ouvir aquela programação que alguém fez para mim. Perfeito. Você acha que o mercado pode dar esta volta? Porque nós estamos com uma demanda gigantesca de streamings, de demandas que a pessoa vai assistir a hora que ela quer, ou ouvir a hora que ela quer. Podcasts, séries, vídeos, tudo quanto é tipo de coisa. Você acha que isso vai voltar? Parte das pessoas vão acabar vindo para a programação tradicional? Não é que elas vão voltar, mas sim elas vão incorporar tudo que elas têm à disposição delas. Não é que elas vão deixar, por exemplo, de ouvir um podcast, mas ela vai... É que nem criança, quando experimenta um doce que ela nunca experimentou e ela achou o máximo. Então ela vai se esbaldar com aquilo, que é o que está acontecendo com tudo que está rolando no mundo agora, se falando em comunicação. Então as pessoas vão ouvir muito podcast, puxa, eu ouço isso, mas de repente não é o suficiente. Então elas vão experimentar. Então é assim, quanto mais ela puder agregar para poder satisfazê-la, ela vai fazer. Não é só o podcast que vai satisfazê-la. O rádio vai satisfazê-la. Isso. Enfim, ela vai juntando tudo que ela pode para poder melhorar, saber, enfim, e ter experiências. Hoje, tudo que a gente faz na vida, a gente precisa aproveitar as experiências. Entendeu? Então você precisa ter uma experiência quando você ouve o rádio. Por exemplo, qualquer pessoa, quando liga ao rádio, consciente ou inconscientemente, ela procura uma companhia independente. Se ela ligou o rádio, então você entra no seu carro, é a mesma coisa que você ligar, mas eu vou pro Spotify, eu vou pro Deezer e eu quero ouvir o meu podcast preferido. Perfeito, você está ouvindo uma extensão do rádio. Sim. Independente, então você procura uma companhia. É verdade. A partir do momento que eu sei
que ou você está na sua casa, ou você está no carro, ou você está no seu smartphone e você clica ali o aplicativo da sua rádio preferida, como você falou. Eu vou ouvir a rádio que faz uma programação para mim. Uhum. Né? Então, quando você tem eu, por exemplo, como coordenador de rádio, eu quero fazer a experiência de quem vai parar na Transamérica ficar ali para o meu tempo médio aumentar. O tempo médio de audiência, o que para mim é importante. Mas não é só isso. Como é que eu vou fazer com que o meu ouvinte fique ali? São Paulo tem 40 FMs. Além das estendidas, ou seja, eu tenho 40 FMs do 88.1 ao 107.9, além do FM estendido. Então eu devo ter aí, eu tenho 50 opções. São Paulo deve ser hoje o terceiro mercado de rádio do planeta, se não o segundo, em termos de extensão, de pessoas. Uhum. São 15 milhões de pessoas que ouvem as rádios em São Paulo. Então é o terceiro maior mercado de rádio do mundo. Cara, eu tenho que fazer uma rádio criativa. Como é que eu vou segurar o meu ouvinte a partir do momento que ele colocou a Transamérica para ouvir? Eu fico preocupado da estética do meu break comercial, porque não é só a voz e uma trilha e você falando alguma coisa, como a sua comunicação, da maneira que você está ali desanunciando uma música, anunciando uma música, chegando no cara, no caso ouvinte, né? É todo um quebra-cabeça que você faz para fazer com que essa experiência seja boa para quem está ouvindo. Então, eu fico pensando no produto final, que é a experiência que eu posso proporcionar para o meu ouvinte. Uhum. Em tudo. Desde um break comercial bem feito, porque o comercial é a minha estrela. Sim. É a estrela da minha rádio. Sim. E eu ouço, olha, só um minutinho para o nosso intervalo e eu já volto. Como se aquilo estivesse atrapalhando toda a experiência de quem está ouvindo. Olha, é o seguinte, dentro da sua experiência, eu estou colocando algo que não é legal, mas eu já volto. Errado. É real isso. Né? Então não se pensa no rádio como... Isso eu penso assim. Sim. Não estou culpando ninguém, mas essa é a minha visão. Como uma experiência maravilhosa. É que nem a TV. Não dá para brigar contra a TV. Como você quebra isso? Como você faria? Como você faz? Como você eu tenho que ser recomenda que se criativo. faça? Eu tenho que ser criativo. Mas me dá um exemplo, tipo, o que você acha bacana pra entrar para um break e o que você recomenda pro seu time? Ó, por exemplo. Porque isso é muito, entre aspas, pode ser muito natural pro locutor, né? Sim, tipo, daqui um minutinho eu volto. Então, mas ó, por exemplo, se falando em locução, o que eu falo pra todo o meu time. Alguns absorvem, outros nem tanto, mas é assim. Cada hora que você abre o microfone, é um show que você tem que dar, porque você está sendo pago para dar um show. Que legal. Não é só a hora e não é só o anúncio ou desanúncio, porque as pessoas já sabem o que está tocando, mas o que é que você vai informar e qual é a experiência que você vai dar para quem está te ouvindo na hora que você desanunciar uma música. Eu falo muito na rádio assim, para alguns locutores, e eu acho isso uma coisa muito chata. Por exemplo, você ouviu o som dos Paralamas do Sucesso, que fez parte do primeiro álbum da banda lançado em 1986. Pra mim, Ju, o que é que interessa pro ouvinte se foi do primeiro ou do segundo álbum dos Paralamas do Sucesso lançado em 1986, cara? Totalmente uma verdade. Isso, tá, e aí? Não, é mais fácil eu falar. Você ouviu Paralamas do Sucesso, Óculos aqui na Transamérica. Você sabia que essa música o Herbert Viana fez quando ele namorou a Paula Toller do Kid Abelha? E depois a Paula Toller fez Como Eu Quero pra ele? Você sabia disso? Nossa, isso é fantástico.
Então, totalmente diferente. é diferente de eu falar, essa música é de 1986. O ouvinte tá pouco se lixando se a música foi lançada em E 86. ele não vai guardar isso, nunca, não vai. Imagina, porque isso... Mas se você conta uma experiência... Caraca, Paralamas, eu não sabia que os dois eram namorados e que o Herbert fez óculos pra Paula Toller e a Paula Toller fez Como Eu Quero para o Herbert Viana. É. E é real. É diferente. Então essa é uma experiência. Totalmente diferente. No break comercial. Isso. Todos os comerciais são a mesma coisa, eu preciso vender. Eu sou contra esse lance de você vender a sua rádio sempre da mesma maneira. Por exemplo, todo dia às 11 da noite você ouve aqui na Transamérica o Naftalina com as músicas, com as melhores músicas dos anos 70 e 80. Naftalina Transamérica, não perca! Eu já tenho um break cheio de mensagens. Sim. E aí é mais uma que vai passar despercebido pelo cara, que ele não vai. Ai, nossa, hoje tem o Naftalina. O que é que eu posso fazer para despertar a atenção do meu ouvinte, para ele lembrar que hoje às 11 da noite tem o Naftalina? Vamos lá. Deixa eu pensar numa coisa diferente. Eu vou fazer uma chamada diferente. Você sabia que a gente passa 25 anos da nossa vida dormindo e que que a distância entre a Terra e a Lua é de 440 mil quilômetros? Quem ouviu vai falar, por que esse cara tá falando isso? Eu falei isso para te lembrar que hoje, às 11 da noite, tem o Naftalina na Transamérica. Então você não esquece mais. É muito legal. Entendeu? Eu preciso achar uma fórmula em que o ouvinte fale... Então, assim, eu tenho uma campanha no ar que é... Você sabia que... Então, para todos os meus programas, eu tenho informações muito diferentes e que aí o cara... Nossa, que legal! Que diferente. Ah, então, agora que eu chamei a sua atenção para essa informação, deixa eu te lembrar que amanhã, a partir das 10 da manhã, você ouve blá, 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 blá. Não perca, blá, 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 blá. Que legal. Porque, na verdade, hoje está todo mundo disputando a atenção das pessoas. Exatamente. Ouvinte, espectador, todo tipo, consumidor. Exatamente. Aí, quem ouve a Transamérica fala, nossa, que louco, que legal. Aí ele sempre vai parar para pensar e, enfim, é isso. Essa é uma das coisas que eu fiz, assim. Né? Achei muito legal. Uma forma de se adaptar. Exatamente. É isso. É essa constante... É uma melhoria contínua, né? Exatamente. Tem que É um atento. conteúdinho ali, legalzinho, interessante, que a pessoa não sabia. Mas, nossa, que louco, eu não sabia disso. Mas que faz parte da vida da pessoa, então, que ela não sabia. Mas que interessante. Sei lá. Demais, demais. Você não tá no ar mais como locutor, ou tá? Às vezes eu gravo um horário, mas eu tenho faltas. Eu sinto falta de estar no ar, sabe? É isso que eu ia te perguntar. O que te ar. dá mais prazer? Assim, tá na frente dos microfones ou tá na coordenação artística? As duas coisas. Eu vou falar que estar atrás dos microfones é mais complicado. Sem dúvida nenhuma. Na frente do microfone você vai estar lá curtindo. Eu sempre preparava muito o meu horário. E é assim. Como você preparava o seu horário? Por exemplo, dando essa informação dos Paralamas do Sucesso. Uhum. Puxa vida. É claro que eu não tenho que fazer isso sempre, porque eu não tenho que parar a rádio para ficar contando uma história, a não ser que a história seja muito interessante. Mas eu não faço isso 2 ou 3 vezes por hora, eu faço isso 1 vez por hora. Às vezes eu tenho que ser leve, às vezes eu tenho que sentir que... Não, eu não quero quebrar essa minha sequência de músicas porque ela tá muito boa. Ou então, nossa, essa sequência de músicas tá média, então deixa eu quebrar no meio para falar algo interessante para a pessoa continuar aqui. É uma sensibilidade que precisa existir. Precisa. Né? E tem um roteiro lá pra hora? Não. Zero. O locutor Zero. tem que ter essa sensibilidade. Exatamente. A diretriz da coordenação artística. Exatamente. E buscar conhecimento para falar na hora. Eu tenho um time muito bom hoje que eles fazem isso. Alguns eu espeto mais para fazer, mas fazem. Outros já fazem organicamente, porque gostam de fazer. Se falando na Transamérica, não é uma rádio quadradinha em que você vai abrir o microfone e a primeira coisa que você vai falar é Transamérica e você vai ter que desanunciar a música assim, assim, assado. Existe um padrão, sim. Sim. Mas dentro desse padrão, você pode colocar
é o seu talento, a sua sensibilidade. Entendeu? É necessário haver um padrão, sim. Mas não é aquela coisa que eu não posso quebrar, eu não posso falar sobre uma música, eu não posso ser sempre redundante, eu não posso falar que toda música é legal. Nossa, que música legal, puxa, que show. E senão eu falei, poxa, mas será que tudo é show, tudo é legal? E não é assim. Sim. E o que você acha que é mais importante como qualidade, assim, para um locutor? O carisma ou uma habilidade vocal, um talento vocal? Olha, se você perguntasse pra mim isso há uns 30 anos, onde a voz era muito bacana, mas foi um paradigma quebrado quando o FM surgiu ali nos anos 80, eu falaria que a voz é importante. Você precisa ter uma voz não é uma voz linda, maravilhosa. Não vai adiantar nada você não ter carisma e ter uma voz linda, maravilhosa. Então hoje as pessoas buscam a experiência. Eu estou transportando o que o digital está fazendo, porque o digital está nos comandando. Não há como eu lutar contra isso. Não há. Então, o digital te traz várias experiências. Então, essas experiências eu também tenho que transportar para o rádio. Então, tudo é um conjunto. Então, você precisa ter um conteúdo bacana para entrar no ar e falar alguma coisa. Porque se for para falar o nome de música e a hora, a pessoa vai ouvir o Spotify, vai ouvir o Deezer. Então, para que ter rádio? Ou seja, se tem esse formato de rádio, ainda tem o break comercial no meio, sendo que no Spotify não tem, né? E se tiver, é muito pouco perante aos 3, 4 minutos e aos 15, 12 minutos de break por hora que você tem no rádio. Então, para que você ter o rádio? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, você precisa levar experiência às pessoas. E aí, a experiência, isso vai do talento, né? Que você tenta tirar do seu locutor, da sua equipe de promoção, da sua equipe de produção. É isso. E, assim, o seu ecletismo também é impressionante, né? Como assim? Se adaptar muito. Você circulou do rock ao sertanejo, foi do pop ao gospel. Você atingiu públicos completamente diferentes, né? Tipo, dos teens da Rádio Disney a um público super maduro, elitista da Rádio Cultura, do AM ao FM. Você circulou muito rápido e eu queria entender qual que é o segredo disso, né? Como se adaptar a ambientes totalmente diferentes. Desafio. Eu sempre queria fazer uma coisa diferente. E o rádio é isso, como eu te falei, toda vez que você abre o microfone, você precisa fazer o seu show. Você não pode ser o mesmo, porque senão as pessoas vão procurar alguém que vai fazer melhor do que você. E opções não faltam, né? Em São Paulo, por exemplo, não faltam. Você tem quase 50 rádios para você ouvir. Sim. Então eu tenho que ser sempre No caso, eu gosto de rádio. Então, por exemplo, vamos lá. Mas você ouvia, por exemplo, você chegava na rádio, ouvia essa rádio um montão e tentava entender quem era esse público para falar de um jeito que atingiria essa pessoa? Por exemplo, tinha uma época em que eu trabalhava na Nova Brasil FM, quando ela surgiu. Eu fui o primeiro locutor da Rádio Nova Brasil. E aí eu fiz o radar. Eu fui o primeiro locutor do radar. Isso foi lá em 2001, exatamente. E aí eu fazia a Nova FM à tarde, fazia a Rádio Metropolitana de manhã, que era uma rádio jovem. E aí tinha uma rádio na época que eu achava muito bonita no ar, que era a Rádio Manchete Gospel. Era uma rádio que tinha uma plástica parecida com a Jovem Pan, muito jovem, muito dinâmica, legal. Eu falei, nossa, que rádio bonita, que rádio legal de fazer. E o Duda Baguera era o coordenador na época. E eu fazendo 2 rádios, ainda fui pedir um emprego para ele. Falei, Duda, eu adoro a sua rádio, eu queria fazer a Manchete Gospel, porque eu achava a rádio legal de fazer. Ou seja, de ouvir, eu queria fazer. E teve uma época na minha vida que eu fiz 3 rádios ao mesmo tempo. Eu fiquei pouco tempo, porque eu não consegui, né? Porque são eu trabalhava bem diferentes uma da outra, né? Eram bem diferentes. Era uma jovem, uma adulta e uma gospel que eu fiz ao mesmo tempo ali. Eu fiquei 1 ano assim. Depois eu parei, porque senão
O Senão eu cérebro não ia aguentar. buga. Buga. Mas é pelo lance que eu ouvi algo bonito, que era uma experiência, que era algo diferente. Falei, nossa, que legal. Eu quero fazer, eu quero estar lá para fazer, né? E aí eu ia atrás. Que delícia, cara. Deve ser muito legal. Igual sotaque, né? Sotaque é difícil pro locutor. Tem produtora que pede um sotaque mais paulista, outro sotaque. Você teve dificuldade com isso? Olha, vamos lá. Não. Você transita bem. Falar, já perguntaram se eu era carioca. Eu falei, nunca morei no Rio. Mas se for para fazer algo que seja, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Pô, legal, é isso aí. Ai, é uma delícia. Bom, então, já que a gente conversou e chegou a uma conclusão, né? Que o rádio não vai morrer. Não, isso é uma grande bobagem. Bom, isso existe, é uma lenda que existe desde quando a TV surgiu. É isso. Eu lembro que eu comecei faculdade de rádio e TV em 2002 e já se falava nisso. Que bobagem isso. Que bobagem. Né? Como você pode acabar com um meio assim, né? Que faz a companhia aí das pessoas. Mas hoje nós temos um grande desafio, que é trazer essa galera mais jovem que não conhece o rádio para ouvir o rádio, para conhecer o rádio. Sim. Então, quem tem 18, 19, 20, 21 anos, vai ouvir o quê daqui a 20 anos, quando tiver 28, 30 anos? Não, minto, 38, 40 anos. Eles vão ouvir o quê? Eles vão ouvir Spotify, eles vão ouvir o Deezer, eles não vão ter a experiência da música, alguém com a mesma ideia do que eles, trocando a mesma ideia. Será que a inteligência artificial, que está sendo tão falada hoje, vai nos substituir? A gente não sabe, isso não é tão importante. O mais importante hoje, para mim, é o desafio de trazer essa galera mais jovem para conhecer o rádio. Sim. Sem dúvida. A gente precisa fazer alguma coisa. O rádio está se transformando muito também, trazendo conteúdos para o YouTube, né, para as plataformas digitais, trazendo a imagem também. Qual que você acredita que é o principal desafio hoje das rádios que estão precisando se adaptar nesse sentido? Isso é necessário? Isso foi feito de forma correta? Não? Qual que é o caminho que você enxerga hoje? Para mim, isso é uma posição muito pessoal de quem está fazendo a gestão disso na sua rádio. Para mim, primeiro, o rádio não tem que se transformar numa TV. Existem como eu posso falar para você, existem os porquês. Eu vou dar o exemplo da PAN. O Tutinha sempre quis ter uma TV. Então ele tinha toda a estrutura de uma rádio, uma estrutura muito bem montada, que é da Rádio Jovem Pan, jornalística, news. Então ele conseguiu, a partir dali, uma base para ele montar a TV. É porque ele sempre pensou nisso. Certo? Agora, uma coisa é eu manter o clima de rádio, mas levando isso para a imagem, que é o que eu estou tentando fazer na Transamérica. Eu não quero transformar a Transamérica numa TV. Não é a intenção. Eu não quero terminar com... Eu não quero tirar essa magia do rádio. Muito pelo contrário. As pessoas, elas têm interesse em saber como são aí os bastidores. E é claro que, como eu tenho a minha plástica pro offline eu quero dizer, o dial que você ouve no seu carro, na sua casa, e pro online. Então, se a minha rádio ela for para o YouTube, como foi, eu tenho que fazer esse momento pro meu ouvinte, quando ele está nos assistindo pelo YouTube, bacana também. Existe uma plástica para isso, como existe uma plástica para rádio. Não é simplesmente colocar uma câmera na frente do meu apresentador e tá ali fazendo a locução dele e nada de interessante. Ok, não. Eu preciso também segurar o meu telespectador ouvinte ali no YouTube também. E o mais importante... Vira uma nova preocupação também, essa audiência, né? Exatamente. E o mais importante, eu preciso monetizar. Eu não quero ter só um canal do YouTube porque é lindo, maravilhoso. Eu tenho o canal da Transamérica. Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Sim.
né? E o meu CEO, ele, nós precisamos monetizar. É lindo, maravilhoso, então, para isso, eu preciso ter um produto final bem bacana. Então, eu tenho que dar a mesma importância que eu dou para o offline e para o dial, eu preciso dar também para o YouTube, que é uma ferramenta aqui. O rádio é um carro e o YouTube é uma roda que você tem que trocar. O carro não pode parar. Então, eu estou trocando a roda com o carro andando. Ninguém sabe aproveitar o que o digital pode dar para o rádio. Porque é uma tecnologia nova. A cada dia estão sendo inventadas N coisas interessantes que pode ser muito interessante para o rádio também. É verdade. Entendeu? Então a gente está aprendendo junto, não há uma cartilha. Olha, se você tem uma rádio para você poder aproveitar demais ela no YouTube, faça isso. Ninguém tem essa fórmula. Ninguém... alguns estão tentando, eu estou tentando, a gente está tentando achar uma fórmula para ver se dá certo. E tudo ajuste também, né, Rai? Exatamente. No ar você vai vendo. Você falou a palavra mágica, ajuste. É tudo um ajuste. Com o tempo, tudo vai... Você vai vendo o que vai dar certo, vai dando certo, o que não vai dando, você vai tirando. Exatamente. É ter essa capacidade que todos os profissionais de qualquer mercado, na minha opinião, tem que ter hoje. Sim, exatamente. Uma capacidade de planejar, executar, mas avaliar e mudar a rota rapidamente. Exatamente. Não é como antigamente que você tinha que tocar uma música 3 meses para ela poder fazer sucesso. Hoje em dia é muito menos tempo. Hoje em dia são 2 meses, 45 dias, e aí já vem uma outra, e aí já vem, porque um momento é assim, não há como eu lutar contra esse momento, e não tem o porquê. Não tem porquê. Mas só que existe um perigo. Se você coloca uma produção muito tipo pastelaria, você vai perder a qualidade. Então é assim, ok, que você produza com a velocidade que um on-demand pede, por exemplo, porque todo final de semana a gente vê alguma coisa no Amazon Prime, na Netflix e blá, blá, blá. Caraca, já tem uma outra coisa, como é que esses caras conseguem produzir tudo isso? E é muita coisa, blá, blá, é planejamento. E para o rádio é a mesma coisa. Como é que eu vou apresentar o rádio através da imagem sem perder a magia que o rádio tem? Rádio é companhia, as pessoas precisam satisfazer aquela necessidade de quem liga o rádio ali na hora procurando uma companhia. É isso. É isso. Vamos deixar um recado para os jovens que... Jovens. Os jovens que não ouvem rádio, ou os jovens que ouvem rádio, porque nós, de uma geração anterior, quem gosta de rádio é uma paixão, assim, incrível, né? A gente gosta muito, a gente curte essa magia que você tanto fala, que nós todos falamos tanto, né? Dessa imaginação que o rádio aguça, da trilha sonora, dos efeitos, das vozes dos locutores. Isso tudo faz parte da nossa geração. Queria que você desse um recado para esses jovens e para quem eventualmente queira conhecer o rádio e até fazer uma carreira em rádio. Vamos lá. Tudo isso que está acontecendo hoje, esse excesso de informação, eu acredito que o ser humano tenha um limite para poder aguentar tudo isso. O jovem, não. O jovem, quanto mais experiências ele tem, mais experiências ele quer. Então é experiência. Porque o jovem é assim, é sagaz. Ele está descobrindo a vida. Então, e aí ele vai descobrindo as experiências. Talvez chegue uma hora, quando ele tiver os seus 26, 27, nossa, mas eu vi tanta coisa, mas eu não escolhi nada. E vai chegar uma hora que tudo vai ser... Não é que você vai inventar coisas novas, mas sim você vai adaptar à sua vida muitas soluções que não existiam antes. É isso que vai acontecer. Então, talvez você que tenha 18, 19, 20, 21, 22 anos, daqui a 20 anos você veja esse vídeo e aí vem a pergunta, porque eu não sei, você vai poder responder. Como é que o rádio vai estar? O que é que a gente fez? Então, você tem aí
um desafio do meio de comunicação que deu origem a tudo isso que a gente conhece hoje. O rádio deu origem a tudo que nós conhecemos hoje. Né? Como é que ele vai estar daqui a um tempo? O que é que você vai fazer para renovar a experiência do rádio hoje? Então, hoje, a imagem já está fazendo parte do rádio. Ainda é bem mambembe, porque ninguém sabe fazer. Você acha que assim, pode ser legal colocar a câmera no estúdio e vendo o cara trabalhar? Você vai ficar vendo isso durante quanto tempo? Só tô vendo isso aqui, vou pegar e vou tirar. Eu vou continuar no dial. Né? O porquê? A imagem, ela toma o seu tempo. Uhum. O rádio não toma o seu tempo. O rádio tá com você. A imagem toma. Ela, né? Tanto que quando você vê TV, você gasta 2 horas vendo um filme. Você parou para pensar que foram consumidas 2 horas da sua vida porque você ficou parando, ok, é legal, é um filme, puxa, que legal, vibrei, é um conteúdo bacana. Mas você ficou 2 horas na frente de uma tela, ela fez você de escravo durante 2 horas, porque a experiência de um filme ou de algo era bem legal. O rádio, ele não precisa disso. O rádio precisa só da sua percepção, de estar ouvindo música, de você estar ali junto nessa companhia. Ele não te pede tempo. Que interessante isso. Né? Então, é algo que você... cada meio tem a sua... Como eu posso falar para você? A palavra é que eu tô pensando tão rápido que às vezes a boca ela não acompanha. A sua função. Uhum. O rádio tem a função dele e a TV tem a função. Um não vai comer o outro ou ser absorvido pelo outro. O rádio está se reinventando. O podcast nada mais é do que isso. Exato. E aí talvez surjam outras coisas. Uhum. O videocast que o pessoal vê agora... veio do podcast, e que é o rádio. Sim. Isso nada mais é do que um papo de rádio agora com imagem. Exato, exato. Entendeu? Então, vai o desafio. O que é que você vai fazer pelo rádio? Porque o rádio não vai morrer, mas ele precisa se reinventar. Qual é a ideia? Você que tem muito mais informações do que eu, que é muito mais jovem do que eu, e que tem mais informações do que eu, pode fazer com que o rádio continue com a sua função, mas com uma outra experiência até. De repente algo pode ser inventado, a gente não sabe. Sem dúvida. Né? Raiz, obrigada. Adorei o nosso papo. Eu também. Obrigada mesmo. Acho que a gente tem papo para um outro papo-in. Estou à disposição. Obrigado, Ju. Obrigado. Eu sei que seu tempo é super concorrido, tem muitos compromissos. Super obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado a todos que me fizeram esse convite. Ao Marquinhos, a você, também ao Batalha, que é um cara que eu já admiro há muitos e muitos anos. Ele é mestre também. Ele é um mestre do rádio. Ele é. Ele é um mestre do rádio, assim. Então, valeu, e para você também por ter assistido aí. Valeu pela experiência. Gente, assim a gente finaliza mais um episódio do Papo In, agradecendo essa participação luminosa do Roberto Reis, que é um verdadeiro ícone do rádio brasileiro. E eu volto a repetir que o Papo In é um espaço especial, super gostoso, criado e produzido pela Instora Audiovisual, como um agente criador de novas ideias, com o objetivo de gerar interação e conteúdo que estimulem a criatividade. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. A gente espera você no próximo Papo In. Tchau, tchau.